Seja bem-vindo a Só um Pod. É o nosso jeito de passar para você o que sentimos, o que pensamos, o que cremos, numa linguagem simples e direta. Eu sou o Pastor Vini e vai ser muito legal ter esse novo espaço junto com você. Fiquei curioso aqui em saber a sua opinião, Pastor Jedson, mais conhecido como Tim. Só um pode, será que é só ele que pode falar? Só é um tema? Me explica mais ou menos essa ideia, porque quem está assistindo a gente pode ser que fique assim meio confuso nesse início. Rapaz, a discussão aqui vai ser gigante, vai ser muita coisa produtiva, mas no final das contas, eu já vou dar um spoiler aqui, você vai entender por que só um pode. Tem um meme rolando na internet que é tipo assim, ó, junta várias pessoas criativas e aí vamos fazer uma reunião. Ele fala, cara, tem uma grande ideia. Qual foi? Vamos fazer um podcast? E aí tá te empurrando a janela abaixo aqui, ó. Vai. Só mais um. Talvez seja só mais um, né, na vida de alguém, ou seja o único. Pelo menos eu acho que na vida da minha esposa vai ser, ela vai dar uma olhada. Espero, né? Tomara. Bom, e a cada semana a gente vai se encontrar aqui e conversar sobre assuntos da nossa vida, das escrituras, da nossa realidade e tecermos juntos algumas ideias que podem influenciar não só a gente, mas todo mundo que está nos ouvindo. Nessa semana, de maneira específica, a gente vai conversar a partir de uma série que eu confesso, Márcio, que eu nunca tinha ouvido falar, até o Tim me largar aquele negócio e dizer, olha, tem umas ideias aqui diferentes para os assuntos. Traduzindo, ele está te influenciando, né? Mas com força, com força. Chama Matéria Escura. O negócio de Black já deu errado aí. Já pode complicar. Mas o fato é o seguinte, é uma série baseada num livro de Blake Crouch que faz a gente questionar. Eu vou tentar passar uma sinopse bem simples. Tem um personagem, ele é um cientista, ele está no meio de uma pesquisa e ele decide parar com a pesquisa. Eu não lembro agora se por questões financeiras ou de tempo mesmo, mas um colega dele dá sequência. E o que acontece é o seguinte, quando ele acorda, ele se encontra num outro lugar. Ele não está raptado, ele não fez uma viagem, ele está vivendo a vida dele, o mesmo personagem, mas numa espécie de universo paralelo, um multiverso. Ele também é casado, também tem um emprego, mas não é a esposa dele, ou pelo menos ele acredita que não é o emprego dele, é uma outra vida baseada em outras escolhas, em outro rumo. E a partir daí, a série começa a nos levantar inúmeros questionamentos e insights. Primeiro, eu quero parabenizar o Tim pela escolha, foi genial, mas quero já começar a gente conversar o seguinte, será que as nossas escolhas realmente são tão determinantes assim, sobre quem nós somos? Já gostou da primeira estrelinha que tu recebeu aí, né? Já, o negócio aqui já tá, pelo menos o açaí já tá pago depois Pronto. que sair daqui, né? Pastor, interessante que tanto o pastor Márcio como o pastor Vini ali, interessante que ele começa fazendo esse sinopse aí e você vai lembrar que existe um momento da série que o que, na realidade, traçou a escolha dele foi porque ele escolheu investir na família. Sim. E aí, ele estava numa linha de pesquisa totalmente dedicado ali, só que aquilo ali tomava tempo do cara. E aí, de repente, a esposa dele, nesse primeira proposta de universo paralelo, que é o que ele está vivendo agora, fica grávida. Ele diz, não tem como É verdade, é isso continuar mesmo. com a pesquisa científica se eu vou precisar demandar tempo. Cara, e é muito interessante porque entra nesse jogo de escolhas da vida, aonde você só tem um tempo e você precisa fazer a escolha correta, aonde você vai investir todo o seu potencial do tempo naquilo. E aí ele diz assim, não, eu vou ficar em casa, agora eu vou investir na família, eu vou ser um pai, eu vou lavar prato, eu vou ficar em casa, eu vou dar mais carinho e atenção à minha esposa, e ele escolhe totalmente seguir por outro caminho. Porque, e tá tudo certo. E a nossa vida é assim, ele é um cientista, mas ele também tem outras esferas de vida. Sim. Ele também é marido, presta a ser pai, porque todos nós somos assim. Teve um dia que ele escolheu ser cientista, escolheu essa caminhada profissional, escolheu casar com aquela esposa, escolheu agora abrir mão, quem sabe, de um processo profissional para dar mais tempo, mais atenção a outra área, a área familiar. E sabe que eu fico pensando o seguinte, essas decisões formataram esse personagem. Quando ele se depara em outro local, casado com outra mulher, no multiverso, eu tenho para mim que a primeira pergunta que bateu no coração dele foi o seguinte, cara, e quem que eu sou, afinal de contas? Porque eu estava conversando antes da gente começar a gravar, que é uma coisa que me fez pensar muito nessa série. Porque às vezes nós somos tentados a nos definir pelo que fazemos. No nosso caso aqui, a gente é pastor. Tá, mas então se a gente daqui a pouco troca de profissão, a gente deixa de ser o Tim, deixa de ser o Márcio. Ah, não, eu sou
nordestino, vivendo entre sulistas. Eu sou baiano. Na verdade, aqui eu que sou a ilha. Mas assim, cara, então quer dizer que se tu muda a geografia, tu deixa de ser você? Não, tem algo mais que forma o nosso ser mesmo. Então, antes de dar continuidade nesse ambiente sociológico da construção da humanidade, eu queria trazer uma perspectiva um pouco mais midiática para a coisa. A ficção nos filmes, obviamente, não é de hoje, ela sempre vai tentar te sequestrar do ambiente onde você está para te levar para um lugar que possa te satisfazer, que possa te confrontar, ou enfim, possa te mostrar algo que seja diferente daquilo que você esteja vivendo. Rapidamente aqui eu lembrei do show do Truman, que há bastante tempo atrás o menino cresce entre telas. E aí, olhando, por exemplo, hoje tem um pensador entre... E se você tem menos de 60 anos, o Homem-Aranha no multiverso tem a mesma lógica. A ideia da vigilância. Hoje, no ambiente sociológico, a galera fala muito sobre isso. Vigilância é a mesma coisa que a vizinha... Olha, ele saiu. Ele entrou agora. Entrou com 2 sacolas. Trocou de carro. Ou alguém está te observando. Não, ele está no quarto agora, não tem ninguém vendo. Então, eu vou agora dar 2 passos atrás, antes de voltar para a temática da série, e colocar pontos para a gente refletir na perspectiva do jovem, do adolescente, ou até mesmo do tiozão, que tem 50 anos de igreja, que aí, quando está no púlpito, cara, uau, que pregação. E quando ele sai de lá, que a irmã fala, eu conheço ele, eu sou a esposa dele, não é tudo aquilo que ele sermão. Então, já vou tentar aqui meio que mesclar a aplicação desde a perspectiva midiática, na construção do ser humano, para a gente ver até que ponto a gente pode chegar na contribuição dessa caminhada que a juventude está desejando e, por que não, da gente como adulto, né? Porque todo mundo é falho e, ao se olhar no espelho, a gente tem as nossas grandes dificuldades ali. Sabe que, quando você estava falando assim da exposição, eu vou aproveitar que provavelmente meu sogro não vai ouvir esse primeiro. Se ouvir, também lascou. Cara, meu sogro... Eu nunca contei isso pra ele, agora se ele ouvir, paciência. Mas eu dei muita risada algumas vezes pelo seguinte. Ele mora em São Paulo, é paulista. Pra gente que é do Sul, é um ambiente diferente, né? A gente está acostumado lá no Rio Grande do Sul, muitas casas têm muro baixinho, grade, na capital, claro, mas você tem acesso a vislumbrar a casa. Em São Paulo, muitas vezes não. As pessoas criam muros que tapam toda a fachada. Só que meu sogro, ele é desse que gosta de ficar olhando. Cara, você acredita que ele botou uma basculantezinha pequenininha no alto do muro, ele subia numa cadeirinha pra ficar olhando assim, ó. Cara, porque tem essa parada mesmo, Márcio. A gente enxergar uma cena. E na série do Matéria Escura, isso acontece também. Porque, na verdade, era como se um único personagem estivesse vivendo 2 enredos. E ele tem a oportunidade de ver os 2 e comparar os 2, através das escolhas que ele fez. Dá um exemplo aqui. Cara, será que eu era mais feliz com aquela esposa ou com essa? Porque é possível que em algum momento todos nós já tenhamos feito questionamentos parecidos. Cara, será que esse era o carro que eu queria ter comprado mesmo? E se eu tivesse feito direito? E se eu tivesse guardado aquele dinheiro e investido? Essa semana eu vi um negócio maluco. Eu não lembro exatamente há quantos anos atrás, teve um camarada que durante um bom período, quase um ano, ele comprou 1 Bitcoin por dia minerando. E depois de um ano, ele disse, cara, esse negócio não vai dar em nada. E vendeu tudo. Hoje esse cara estaria rico para gerações e gerações. Só que tomou esse, isso aqui não vai valer. E às vezes a gente pensa, puxa, e se eu tivesse feito tal coisa? Onde minha vida estaria? E se eu não tivesse largado a aula de violão? E aí por aí vai. E essa observação, ela é curiosa. Porque ela acontece, geralmente, no campo da nossa imaginação. Como seria? Mas existe uma realidade mesmo. Existe uma realidade que nós estamos vivendo. E todo mundo quer ser feliz nela, né? Todo mundo quer acertar nessa realidade. Vamos para uma rodada de confissões aqui, já que ele mencionou algo externo a ele. Vou dizer uma minha, por exemplo. Só as melhores confissões a partir de agora, viu? Eu, quando estava no ensino médio, começando ali, terminando o 3º ano, indo para a faculdade, recebi a proposta de viver nos Estados Unidos. Ganhei uma bolsa. Eu digo, não, o que eu quero fazer? O doutorado que você está fazendo aqui hoje é ser nos Estados Unidos, olha aí. O que eu ia fazer lá? Não vou dizer o nome da instituição, mas é bem conhecida. Não vou. Tem outras coisas para fazer. Aí depois eu fui conhecer São Paulo, fui conhecer o mundo. Eu digo,
palavras que eu não posso dizer aqui, por que eu não estou lá? Então, será que na construção da caminhada do ser humano e mudando de geografia, aprendendo um pouco mais sobre um livro, indo para uma certa região onde tem instituição com a qualidade um pouco melhor, alguém diz que no sul a pele fica mais branca, vide o rosto do Tim, quem passa mais tempo no sol em alguma região, o tipo de alimentação. Então, eu vou voltar no tema que para mim é o principal aqui, pode aparecer outro, que é essa ideia da caminhada da juventude, porque é nesse ambiente juvenil que ele fala, cara, e agora eu vou para onde? Porque a gente tem a diferença do metaverso, que é além da minha versão, e hoje está oferecido o meta, depois veio o multi. Não, eu estou aqui, vou já cutucar aqui um pouquinho o ambiente de internato. Eu estou aqui no quarto com as minhas amigas, eu estou nessa versão aqui. Agora é a igreja. Opa, então eu vou de outra roupa. Nós estamos no contexto, para quem não sabe, numa região perto de uma cidade muito grande. Agora eu vou para a cidade. Opa, agora eu vou me mudar. É um outro tipo de versão. Então, peraí, existe várias versões de uma pessoa só no mesmo ambiente. Estou fazendo a contralógica daquilo que tu apresentou anteriormente aqui. E aí é aquilo. Eu vou pegar 2 ganchos aqui e vou ler um texto da Bíblia e já passo uma pergunta para o Tim. São 2 ganchos. Primeiro é o seguinte. Márcio, eu imagino que em algum momento já deve ter pensado, cara, como é que ia ser se eu tivesse ido? Se eu tivesse viajado, me formado, estudado? Será que ainda ia ser? Com certeza não seria o mesmo Márcio. Mas a pergunta que fica assim, mas seria o Márcio? Porque você hoje é fruto também das suas escolhas. Como é que seria o Márcio de lá? E pensando nessas nossas realidades, aqui nós estamos dentro de uma escola que é um ambiente de internato, mas às vezes a gente vai na cidade, vamos na igreja, vamos no refeitório, a gente vai mudando assim, conforme as circunstâncias. E essas N variedades, mas existe um Vini. O Vini, ele muda quando vai na cidade, ele muda quando vai na igreja, ele muda quando vai no refeitório, mas eu espero, pelo menos, que eu continue sendo o Vini. E sabe que quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a pensar, mas então o que é o Vini? Aí eu lembrei de um texto na Bíblia. Eu entendo que a nossa identidade, ela é construída nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Ali que a gente se encontra, quem nós somos. E tem uma realidade que é muito forte para quem crê na literalidade desses 3 primeiros capítulos. Que é quando Deus fala assim, nós vamos fazer o Tim a nossa imagem. Como é que a gente consegue encontrar o Tim de verdade? Quando encontra Deus, porque é igual. É imagem e semelhança. E agora, Tim, eu quero fazer uma pergunta assim. Será que as nossas escolhas também não acabam influenciando na imagem que nós temos de Deus? E, consequentemente, do reflexo dele na gente? O que você acha? É interessante que, na abordagem que você fez, tentando ali responder a primeira observação do Márcio, e já trazendo uma pergunta e uma provocação que ele fez aqui do ambiente de internato, veja, no ambiente de internato, o menino ele está sendo forjado a viver uma outra experiência ou uma outra identidade dele longe do ambiente de casa. E no ambiente de casa é um ambiente controlado. Tá? Interessante que na série, o que é tudo normal na cabeça do cientista é um ambiente de laboratório que ele sabe que os cálculos, tanto físicos quanto químicos, ele consegue controlar. Mas agora começa na cabeça dele um grande questionamento. E se eu tivesse escolhido uma outra versão de mim? Se eu tivesse não investido na minha carreira de família e sim ter investido nesse prêmio, que na série parece que tem um negócio de um prêmio que quem ganha é o colega dele, que na realidade esse cara não se dedicou. O quanto ele tinha se dedicado nessa área da pesquisa. E ele ganha esse prêmio e ganha, parece que $1 milhão lá desse prêmio. É isso aí. É por isso que eu lembrei que tinha uma coisa financeira que pesava muito forte, né? E aí foi quando ele fez o grande questionamento. Por exemplo, trazendo para um ambiente de internato, o menino vem para uma proposta onde agora as decisões de formativa para conduzir ele para uma nova personalidade não está mais sob o controle dos pais. Embora existem regras aqui, às vezes até mais rígidas do que o próprio ambiente de casa, mas aqui ele começa agora a experimentar o que é tomar as próprias decisões. Só que quando a gente começa a tomar as próprias decisões, a gente começa a ter uma interpretação da vida, do ser, quem eu sou, e às vezes quando a gente toma alguma decisão não assertiva, a gente quebra a cara e tenta culpar alguém. E em muitos momentos a gente vai reverberar esse culpar alguém para esse personagem central que teoricamente a gente acha, a gente vai entrar nessa discussão aqui, se ele influencia
nessas decisões e fica controlando esse primeiro universo que a gente está nesse ambiente paralelo. Você falou um negócio aqui, me veio uma ideia. Cara, o Éden foi isso. Teve um momento onde Eva teve que tomar uma decisão. E foi assim: e se houver uma outra versão de mim melhor? Conhecedora. Tá sendo ofertado, né? Tá sendo ofertado. Não, e quem ofertou, e aqui é um negócio agora para esquentar aqui. Quem ofertou conhecia as duas propostas. As duas versões. E é uma coisa interessante ali do filme, eu vou até pedir para nosso produtor aqui, o Bruno, já ir preparando uma imagenzinha do que é a concepção do que tem dentro do universo hoje. É bem interessante isso. E o autor do filme, né, e da série e também do livro, ele traz essa proposta do porquê que o nome... o livro dele não tem nada a ver, ele não vai falar de universo, ele não vai falar de ciência, né? É quase um romance ali dentro da escrita desse best-seller, que é Matéria Escura. Mas interessante que ele traz essa concepção. Agora, isso que você falou do Éden, quem fez a proposta para Eva sabia e conhecia que parece que as nossas escolhas, elas andam em linhas e barras paralelas, e nessa primeira escolha que a gente fez, nesse universo que a gente está vivendo, a gente está caminhando. Mas se a gente tivesse feito a outra escolha, a gente também estaria. Agora, veja, aonde entra Deus nessa questão? Ele bloqueia as nossas decisões ao mesmo tempo? Ele deu ou não deu esse livre-arbítrio de poder fazer escolhas? E aqui tem um detalhe curioso. Sabe que esse livre-arbítrio que Deus deu para que você construa a sua identidade, ele é permeado pela onisciência de Deus, porque Deus sabe. A Bíblia declara que Deus conhece o fim desde o princípio. E sabe que tem uma discussão que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, que é o seguinte: o que é a onisciência de Deus? Será que... Porque tem duas maneiras de você entender um Deus que conhece tudo sobre o Tim. Um é um Deus que sabe cada decisão que você vai tomar. Outra é o Deus conhecer todas as consequências de todas as possíveis decisões que o Tim vai tomar. As duas chegam no mesmo lugar. Deus sabe tudo. Agora, a maneira como o Tim constrói a vida dele muda de acordo com essa perspectiva. Porque Deus não... O Deus que a Bíblia apresenta não é um controlador de marionetes que vai obrigando o Tim a tomar a decisão que ele quer. Porque isso não seria livre-arbítrio. Perfeitamente. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que as decisões que o Tim toma, que o Márcio toma, que o Vini tomam, vão formando seres únicos e exclusivos. Mas, Tim, tá aí a imagem para você... Então, é interessante isso aqui, porque é o seguinte, a grande discussão, talvez, da série, ou para quem gosta dessa área aí de estudar o universo, o que é a composição do universo hoje. Então, para você que está acompanhando a gente aí através de áudio, a gente está mostrando uma imagem aqui em formato de pizza, né? E aí, cada camada ali vai demonstrando o que é. Então, veja, o universo hoje, em sua predominância, 73% é energia escura, ok? A gente não consegue ver, a ciência não consegue ali tocar, pegar essa energia escura para poder estudar, mas é a grande composição e que rege todos os corpos celestes. Não, mas vamos combinar. Para quem está vindo no áudio, tá tudo certo. Mas para quem está vendo a imagem, é melhor tu falar o número que está aparecendo ali, cara, que é 70%. Pronto, é. Fica à vontade. É verdade. Mas é porque, no final, vou explicar aqui o porquê. Porque ali, eu não sei se ele está mostrando aí, nesse gráfico de pizza, ele não está mostrando a radiação, que ocupa quase 0,005%. Mas vamos lá. O que está de composição da matéria escura no universo hoje? É praticamente 25%. É a maior, grande segunda fatia do que compõe esse universo. O que o autor tenta trabalhar, e o cientista ali, ele estava estudando nessa ideia, é de que parece que já existe algo que está formatado e que tudo está se movendo dentro disso. E que nada se altera, né? Ou seja, tanto a energia escura quanto a matéria escura estão caminhando dentro do universo, formatando, e aí ele leva para um questionamento que a gente sabe aqui, que depois a gente vai até trabalhar do porquê que existe, o tema do nosso podcast é só um pod, né? Existe uma palavra final, existe uma verdade ali talvez absoluta, a gente vai discutir sobre isso, mas a ideia é o seguinte, ele trata a possibilidade de que existe um outro multiverso, que talvez se você tivesse feito outras escolhas, você estaria vivenciando outra experiência. Sabe o que eu lembrei? O Márcio... Pode tirar, Brunão. Confessou a idade dele ali com o show de Truman. Vai ser a minha vez de confessar aqui. Tem um filme que eu vi quando era adolescente, então para ver que eu não sou tão novo assim, mas que mexeu com a minha cabeça, chamado Efeito Borboleta.
onde o personagem ele ia tomando decisões diferentes, só que essas decisões acabavam sendo conduzidas por um destino que não era o que ele queria. Porque essa que é a verdade. Às vezes a gente pensa assim, não, mas... Só que uma decisão gera um resultado. Exato. É isso que eu lembro desse filme. Cara, né? e aí é o A seguinte, ideia do efeito borboleta é que uma asa de borboleta sendo tocada do outro lado do continente causa um tsunami por conta do resultado daquela decisão que foi tomada. Exatamente. E aí eu fiquei pensando o seguinte, eu penso que você que está nos acompanhando, você já viu que a gente vai chegar num ponto que a gente diz, não, as nossas decisões são, sim, muito importantes. Mas tem alguém que está acima delas, que tem poder e autoridade para se posicionar assim. Só que uma coisa é inegável. Às vezes nós estamos nos acostumando com uma sociedade que gosta de assumir oportunidades e terceirizar a responsabilidade. Então, tipo assim, eu fico imaginando qual seria o benefício que eu teria se tivesse comprado outro carro, se tivesse namorado outra pessoa, se tivesse feito outro curso. Mas a gente não pensa que junto com esses benefícios, inevitavelmente viriam outras demandas, outras responsabilidades. Que não dá pra gente colocar num... Não, as responsabilidades eu deixo pra lá. A gente só imagina, geralmente, o que seria de coisa boa no outro lado. Mas tem uma demanda também. Não dá pra fugir das nossas responsabilidades. Essa semana eu tive contato com uma pesquisa que traz os 3 pilares do comportamento da juventude e dos adultos nas plataformas digitais. E a pesquisa diz que esses 3 pilares, o primeiro deles é mentira, o segundo é vigilância e o terceiro é curiosidade. Então, vigilância, tá todo mundo... Será? Por quê? Se acompanhando. Curiosidade... Porque ele fez essa aí, escolha, né? Porque... E vai. E o lance da mentira é a exposição. Quando o Instagram começou, por exemplo, aqueles que gostam dessa área, sabe que o ícone hoje está redesenhado, mas ele começou com um ambiente de exposição de fotos. Uhum. Aí você saía num ambiente, você fazia aquela foto do prato. Aí tinha gente que o feed ali era só... Gastronômico. Aí tinha gente que, abre aspas, estão falando da pesquisa aqui, só para você não dizer que é uma opinião minha, daqui a pouco você vê o casal que você não via, literalmente toda hora, o casal, e é pra lá, e é pra cá, é um videozinho, daqui a pouco aí acontece uma coisa, então externalizando algo que eles não tinham para receber comprovação de outros, e todo mundo, vamos lá, porque tá aparecendo coisa, e migra todo mundo, aí tem um ambiente de comunicação de massa, todo mundo vai querer saber o que é, e aí todo mundo acaba vivendo uma própria mentira, porque no final, e aí foi mencionado, eu tive um professor que fez faculdade de forma contemporânea aqui, apesar de ter em cursos diferentes, o ambiente filosófico lá, da instituição que nos deu a primeira graduação, o professor fez a pergunta clássica para você, o que é o contrário de verdade? E massivamente, como é que a gente responde? Mentira. Só que quando a gente vai para a filosofia, não. O contrário de verdade é erro. Somente após quando você pega a verdade para ludibriar alguém, para enganar alguém, aí se torna mentira. E aí eu resgato aqui a história do Éden, porque todo mundo sempre pergunta, e se Deus perdoasse Eva? E aí a gente não teria degradação humana, nem da humanidade, nem da ciência, nem daquilo que foi criado. Se pudesse ter resolvido ali só entre eles, tipo, vamos debaixo da árvore aqui, a gente já resolve. Então, esse ambiente de pegar a verdade, porque quando a serpente apresenta uma outra realidade para ela, o que traz ali? Traz um ambiente novo, que até então não era do conhecimento dela, só que a serpente conhecia. E ela não trouxe ela diz assim, resiste, você vai ficar igual, é só isso, então é bonito, é diferente, chamava atenção, então acabou indo numa escala de influência, influenciando Adão, e o restante, obviamente, todos nós já conhecemos. Então eu trago essa versão assim, sempre a perspectiva midiática um pouco mais de bíblica, para quem esteja nos ouvindo ou vendo, apesar de que seja qual for o contexto, onde plataforma você esteja tendo contato com esse conteúdo, é ter a consciência de que passos você está sendo levado a dar por influência de alguém, ou tentando ser aquilo que você não é. Sim. Sendo aquilo, eu quase faço outra confissão aqui. Sendo aquilo que você não é. Cara,
Não, Desculpa. você pode até fazer confissões. Vou Depois esperar- você só combina quem vai assistir o podcast. Ele já deixou claro de que o sogro dele não vai poder assistir. Aí você só combina. Exatamente. Eu faço a próxima depois de tu contar uma tua. Mas esse ambiente do cara falar, cara, não adianta. Eu sou isso. Não adianta eu querer forçar. E aí eu vou fazer uma afirmação, e agora sem aspas, é minha mesmo. É quando eu vejo a pessoa externalizar algo muito exacerbado, assim, sabe? Parece que ela quer comprovar algo. Aí quando a gente vai atrás, pô, não era aquilo. Então pra quê? Diminui, fica tranquilo, vai dar certo. No momento certo, você sorri mais, ou canta mais, ou diz milhões de bibliografia num assunto que você domina. Mas seja você, amigo. Entrega na mão de alguém que coordena esse universo completo e pede para ele te guiar. Perfeito. Falando em alguém que coordena esse universo, eu conversei, a gente abriu a conversa sobre quem nós somos e onde está a nossa identidade. Será que as nossas escolhas são tudo? Mas eu quero já conduzir para uma outra situação, num texto bíblico que eu acho que nos ajuda muito a responder alguns dos questionamentos que nós levantamos hoje. Atos capítulo 17, o verso 28, tem um lembrete de que tem um ser que pode dar sentido às nossas escolhas, à nossa vida e à nossa existência. Ali diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos geração. Sabe que existe um ser, e essa é uma questão que talvez seja a grande dicotomia entre a realidade de vida que a Bíblia apresenta e talvez que a ficção apresente na série. Porque a Bíblia diz que, ok, nós temos várias decisões, nós somos construídos por elas, não adianta querer viver um disfarce, porque mais cedo ou mais tarde a casa vai cair, mas saiba que tem um que pode dar sentido. Quando você vive por ele, quando você se move por ele, quando você é geração dele, e aí vai a questão da identidade, a sua vida pode ser reorganizada. Você pode encontrar sentido para tudo isso. E você pode, eu até digo mais, você pode se realizar na vida que ele te deu. Que esse é outro assunto que, pelo tempo, acho que nós vamos nem tocar tanto, mas a série trabalha com esse contexto. Cara, será que eu sou feliz com o que eu tenho? Com o que eu sou, com o caminho que eu trilhei até aqui? Bom, em Cristo, que é nele, esse ser que a Bíblia apresenta, ele pode dar sentido, ele pode dar razão para isso tudo. O interessante, e já pegando um pouco do que o Vini falou aí, mas eu vou fazer uma observação aqui que vai complicar um pouco a nossa discussão. A ideia de imaginar que tem um Deus que tanto nos dá a oportunidade de fazer escolhas erradas, escolhas assertivas, ao mesmo tempo, nessa observação de quem é esse Deus, em alguns momentos a gente fica com dúvida. Cara, isso aqui foi uma escolha minha? Ou foi Deus que direcionou, colocou aquela pessoa naquele dia? Né? O pastor Márcio e o pastor Vini aqui, que já viveram essa experiência de serem avaliados por uma banca julgadora de um trabalho de conclusão ali, de um mestrado, de um doutorado. E você foi aprovado e você diz, cara, aquela observação que aquele professor fez, se ele não tivesse naquela banca, iria atrapalhar todo o meu processo. Mas, ao mesmo tempo, existem algumas características desse Deus. Então, esse Deus, ele é... E aí eu vou botar aqui lenha na fogueira e depois vocês resolvem. Os doutores aí são vocês para resolver. A gente paga caro o Márcio para isso. Então, esse Deus, ele é onipotente, onipresente, e aí tem uma característica muito complicada que na nossa mente não tem lugar para isso, a gente não consegue entender. Ele é onisciente. Cara, ser onisciente é conhecedor do passado, do presente e do futuro. No livro que gerou a série Matéria Escura, e por que essa ideia de matéria escura, é porque nessa ideia de multiversos, multiambientes de escolha, tanto o autor quanto na série ali traz a ideia de uma teoria chamada o gato que está dentro de uma caixa. Gato de Schrödinger. Isso. E eles fazem um experimento. A caixa está fechada, mas a tampa da caixa está linkada a um dispositivo que pode acionar todo um processo ali que mataria o gato. Mas se a caixa está fechada, o gato está vivo.
A partir do momento que eles abrem a caixa, ali existe um veneno, existe um material radioativo que depois que você abrir a caixa ele vai entrar em decaimento, né? E ali pode trazer a morte para o gato. Enquanto a caixa está fechada, o gato está vivo. Só que quem está fora da caixa, ele está sobre a escolha da vida do gato. Abrindo a caixa, o gato está morto. Mantendo a caixa fechada, o gato está vivo. Você que está fora da caixa, tomando a decisão que você pode tomar, você pode mudar o cenário ali. Uhum. E aí, lógico, é uma concepção maluca dos caras que estudam essa ideia da física, da metafísica e de outras coisas. E aí, Pastor Vini e Pastor Márcio, há uma grande situação aqui. Deus, ele é onisciente. Imagine que existe uma caixa fechada que é o resultado do nosso futuro. Uhum. Ok? E aí, isso está dentro de uma caixa. Ele é onisciente. Só que como ele nos deu esse privilégio de fazer escolhas ou não, seja errada ou assertiva, meio que está na nossa mão se a gente vai ser aquele gato ali que vai estar na caixa vivo ou ou tapa ou não, né? se a gente vai tentar abrir a tampa da caixa ou não e já mudar ali a situação. Mas a grande questão é o seguinte, e aí eu vou dizer como eu penso, e aí, pastor, me ajuda aí. O futuro está ali dentro daquela caixa, o nosso futuro. Se ele quiser, ele pode abrir para acessar. Só que se ele abrir essa caixa e acessar, automaticamente ele vai estar roubando o nosso direito de fazer escolhas. E se ele acessar essa caixa para ver o meu e o seu futuro, ele pode estar quebrando uma lei própria, que é Deus, ele não duela com seu próprio caráter. E ele não usa o seu poder ao seu favor. E aí, meu amigo, tá aí... Sabe que é uma pergunta bem simples essa do Tim. O mundo protestante só tem discutido isso aqui 500 anos, desde Calvino, né? Sobre a soberania de Deus. Até que ponto a soberania de Deus é determinante ou permissiva? Porque uma coisa é fato. Eu acho que todos nós concordamos que Deus, ele é soberano. Como o Tim falou, ele tem autoridade e poder para fazer o que ele quiser com a caixa. E aqui, a partir daqui, é que existem pelo menos 2, mas talvez mais, grupos grandes que se degladeiam e discutem muito. Porque um grupo diz assim, ó, um Deus que é amor e pode, não vai permitir que o gato abra a caixa e morra. Outro grupo diz não, um Deus que é amor e pode e respeita o gato, vai deixar o gato tomar a decisão dele. E aqui vamos, como eu disse, aqui abre 2 caminhos grandes, o arminianismo e soberania de Deus. Se degladeiam aqui e eu penso que nós não temos nem tempo para responder essa pergunta de maneira que precisa ser usada em excelência. Mas uma coisa é verdade. O Deus que é soberano, se ele não influencia a sua decisão, ou vamos falar do gato, se a existência de um Deus soberano não influencia o gato, a verdade é que já não faz diferença se ele existe ou não. Porque o gato está tomando todas as decisões. Eu acho que esse é o grande drama que nós temos em cada uma das nossas decisões. Tão ou mais importante quanto o fato de Deus permitir ou não que nós decidamos, é se nós tomamos as nossas decisões com a consciência que ele existe. Porque se eu ajo, se eu vivo como se ele não existisse, já não faz diferença se ele é soberano ou não. Porque o Deus estou sendo eu. Vou colocar aqui um contexto familiar. Nós sabemos que toda liberdade vem repleta de responsabilidade. Quando você tem um filho pequeno, você tem várias orientações. Calma, não vai, não avança. E essa orientação é / instrução. Fala, não bota o dedo, vai ter tal coisa. E você tenta ali meio que blindar. Uhum. Outra confissão agora aqui, eu fico, cara, como é que o menino topa e arranca o pedaço do dedo, ele não tá vendo a pedra? Ficou uma marca na perna da criança. Só que depois, 12, 14, 16, 18, esse cara tem maturidade, mano. Ele sabe que existe lei de trânsito. Vamos aqui pra básica, lei de trânsito. Cara, se tu passar com o sinal vermelho, pode não vir um carro e bater no seu carro, na sua moto, ou em você. Mas você vai levar a multa. Então, além do sim e do não, eu não estou indo para talvez. Eu estou complicando aqui. E eu vou botar outra agora e vou fazer aqui ping-pong com o Jedson. Jedson, o cara nasceu homem. A menina nasceu mulher.
Tem um plano para dar geração para a eternidade, para preencher o céu. Fala, não, eu não quero ser homem. Eu acho que eu tenho que viver um outro verso aqui. Que eu me adequo melhor, porque... Aí, não, eu vou cortar meu cabelo assim, eu vou botar outro tipo de roupa, porque aquele grupo social me aceita daquele outro jeito. Então, assim, nesse ambiente aqui, ó, família, decisão, moldar, não vai, ou então já está a idade suficiente, toma adesão na sua vida, você vai saber as consequências que você vai levar. Cara, lei deixa eu abrir um parênteses aqui, proteção. Ó. Sabe o que é essa pergunta que tu tá fazendo pro... Se eu acreditasse, eu chamaria isso de karma. Bem feito, ele quis largar uma dessa soberania, então toma. Vai. Pode concluir. A ideia é essa, obrigado. A ideia é essa. Por isso que é bom ter na mesa... Revelou o segredo aí. Revelou o segredo. Quem conhece os amigos sabe quais são as intenções, meu amigo, então não tem jeito. Então, o ambiente de você decidir, quer decidir por si próprio? Beleza. Então, quais são as consequências? Aí, eu venho de uma realidade interiorana que fala, mas na hora que topa, chama por quem? Ou é mamãe, ou é por Deus. Ou é por Deus. Agora acreditou em Deus, está precisando de ajuda. Então, nesse ambiente que às vezes a gente, sabe, filosofa muito, vai para as grandes teorias, mas no final, a lei serve para te proteger. E eu não estou falando aqui só da lei de Deus. Qualquer outra que seja para colocar a sua vida em risco, fala assim, cara, não dá esse passo. Só que tem um terceiro problema, que eu falei que eram 3 pontos. É que nós já passamos por uma certa idade. E talvez a gente fez coisas piores. E hoje a gente deve estar olhando para a tela e dizendo, mas é no tempo de vocês, pô. Isso aí no nosso tempo não é assim. Porque essas eram frases que a gente dizia naquela época. Solta aí, ó. Eu vou, não respondendo o Márcio, mas já jogando aqui o ping-pong para o outro lado. Eu gosto de uma frase de um poeta italiano chamado Pietro Metastasio. Viveu ali de 1698 a 1786. E depois, se o Vini não lembrar desse texto, a gente vai trabalhar junto aqui. Ele diz assim, ó, o tempo sempre será injusto para quem dele abusa. Cara, isso aqui é incrível. O tempo sempre será injusto para quem dele abusa. E eu gosto de pensar de que o tempo é um dos maiores presentes concedidos por Deus para mim e para você. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, toma aí, eu tô te dando o maior presente da existência, que é o tempo. E ele diz assim, cara, faça as melhores escolhas dentro do tempo que está determinado e que eu coloquei em tuas mãos. E aí é o seguinte, é importante lembrar que, tipo, às vezes, como o Pietro Metastasio diz aqui, que o tempo sempre será injusto para quem dele abusa, e abusar do tempo é fazer péssimas escolhas, porque você usou o tempo que, sei lá, vai ser disponível para mim e para o Márcio e para o pastor Vini o quê? 80 anos? Vamos ver só isso aqui? Isso foi concedido para gente. E aí, amigo, não dá para abusar do tempo, porque chega uma hora que ele termina. Agora, veja, as nossas decisões também, a gente precisa entender que às vezes num direcionamento errado, porque nós fomos formatados e herdamos ou geneticamente ou comportalmente do ambiente familiar que a gente foi criado social, e por isso que às vezes a gente não entende que às vezes as nossas decisões não eram só porque a gente quer, mas porque o ambiente nos proporcionou aquilo ali. Gente, nós estamos conversando aqui há um bom tempo já, e para que você não canse da gente a ponto de fielmente estar aqui na semana que vem nos acompanhando, nós vamos caminhar para os nossos últimos pensamentos, últimas reflexões, mas eu vou pegar um gancho e vou fazer meu último comentário em cima da bola que o Tim levantou. Eu imagino que ele estava pensando no texto de Eclesiastes, capítulo 3, que diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Mas eu quero me concentrar com um detalhe curioso. Esse mesmo autor que diz que nós temos tempo para tudo na vida, etapas e momentos da nossa história para tomarmos as nossas decisões, ele também afirma de maneira incrível que Deus, se criou o ser humano, verso 11, plantou no nosso coração a eternidade. Um sonho. Nós conversamos no início que às vezes o
o personagem da série ficar pensando, puxa, será que isso aqui é melhor? Será que aquela outra decisão não seria... Daquela outra caminhada não me daria um futuro mais tranquilo? Será que fazer um curso em outra universidade, comprar um outro carro, casar com outra pessoa? Sabe que toda essa sensação, ela só existe por um motivo. É porque no fundo do nosso coração, a gente sabe que a vida que nós levamos não está perfeita. Ela deveria ser melhor. Nós temos um senso de que algo está faltando. A eternidade que foi plantada no nosso coração. E aqui nós vamos para a reta final. Nós queremos dar um recado para você. O nosso podcast tem esse nome porque tem um ser, só um, que pode dar sentido e preencher essa eternidade que você tem no seu coração. O nosso desafio é que você se relacione com ele. Queria finalizar olhando para aquela câmera ali, nos olhos dos jovens, dos senhores, das senhoras, dos adolescentes. Quando a gente vai à literatura evangélica, protestante, educacional, parece que a palavra juventude não tem muito a ver com responsabilidade. Não, são jovens ainda. E aí quando vai para a fase mais adulta, poxa, não, mas já é de um período um pouco mais anterior. Obviamente, a perspectiva que você está vendo, os assuntos que estamos trazendo aqui, é uma perspectiva cristã e bíblica. Não tem um achismo, não tem assim diz alguém, a gente vai sempre trazer para você uma versão bíblica para você tomar as suas decisões. Então, obviamente, no período da sua caminhada de 12, 16, 18, 25 anos, a ideia que estamos te apresentando é que você possa ter a consciência e a ciência de que só tem dois caminhos, só tem dois senhores, só tem dois ambientes onde você vai poder estar. Um vai te eliminar para a eternidade e o outro vai te dar a oportunidade de você seguir para lá. Ninguém pode voltar ao passado e construir um novo começo. Mas depois dessa ideia de só um pode aqui, você pode começar agora e produzir um novo fim. Amém. Muito obrigado por ter nos acompanhado aqui. Fica o nosso desafio para você curtir, compartilhar esse episódio. E na semana que vem nos encontramos mais uma vez aqui. Ou, quem sabe, imediatamente, caso você esteja nos maratonando, por favor, toca o play aí e vamos seguir juntos. Um forte abraço a todos vocês. Nos vemos no próximo.